A paz do Senhor, geração inconformada. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do ano de 2026 e sejam bem-vindos a esse primeiro episódio. E para esse primeiro episódio nós convidamos uma pessoa muito especial, uma pessoa relevante da nossa cidade de Sombrio. E é um servo de Deus que ama fazer missão dentro do nosso país e fora também. E além disso, ele é o nosso pastor presidente do campo de Sombrio, da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, pastor Eliezer. Rayana, é um prazer estar com vocês nesta noite muito especial. Esse é o primeiro episódio do ano, é isso? Isso. É um prazer estar com você, com a Tainara, de Ângeles, nosso irmão Misael também estão aqui nos bastidores. Prazer muito grande fazer parte desse podcast Geração Inconformada, que eu tenho certeza que vocês estão influenciando muitos corações. É uma alegria estar com vocês. Amém. É uma honra de ter o pastor aqui conosco. E pedimos para que o pastor se apresente para os nossos ouvintes, né? Falando um pouco quem é o pastor por trás dos bastidores. Bom, o pastor Eliezer tem 45 anos. Em abril, dia 21, se Deus permitiu, eu vou fazer 46. Sou casado com Josiane Pereira, minha esposa. Tenho uma filha maravilhosa de 7 anos, agora mês que vem faz 8 anos. E sou apaixonado pela causa do Evangelho. Recebi já esse chamado muito novo, na minha pré-adolescência. Eu já tinha convicção que seria um pastor. E aproveitei as oportunidades que Deus me deu, né, todos os mecanismos que foram oportunizados para poder lapidar, né? Porque a gente, na verdade, não estamos 100%, temos muito a aprender, estamos aprendendo, né? Mas, de acordo com as oportunidades que apareceram, eu fui mergulhando cada vez mais profundo para me envolver de fato com aquilo que Deus tem como propósito na minha vida. Estou em Sombrio faz 2 anos e Deus me deu a graça de pastoreá-las. E estamos aqui presidindo a igreja há 2 anos, fez agora no último dia 14 de dezembro. Amém, glória a Deus. E para esse primeiro episódio, a gente começou a trabalhar esse ano com um tema específico. E o tema que o Senhor colocou no nosso coração foi sobre como ter uma identidade em Cristo, desde o ano passado. E nós oramos e pedimos uma direção de Deus para quem nós iríamos convidar. E a gente estava desde o ano passado tentando convidar o pastor, daí não dava certo uma data, né? Então, Deus aprove de a gente conseguir esse dia. Eu creio que já estava marcado para esse dia e creio que muitas vidas serão alcançadas. E como já falei, o tema é como ter uma identidade em Cristo. E para iniciar, a primeira pergunta é, pastor, quem nós somos em Cristo? Bom, uma vez que nós recebemos Jesus, como João diz, nós fomos considerados seus filhos, né? Todos aqueles que receberam a Ele como seu Salvador. Então, passamos a viver uma dimensão de realidades direcionada àquilo que Deus tem como intenção. Eu sempre costumo dizer, Rayane, que cada um de nós somos uma resposta de Deus para esse mundo. Somos uma resposta. Deus tem intenção em cada ser humano. Intenção em cada um deles. Salmo 139, verso 16, eu vou parafrasear, que diz que Deus já havia planejado todos os nossos dias antes mesmo que ele viesse a existir. Ou seja, Deus já tinha escrito a seu respeito, a meu respeito, a respeito de você que está acompanhando esse podcast. Ou seja, Deus tem intenções na sua vida. Na eternidade, ele já escreveu a seu respeito. Claro que somos dotados de livre-arbítrio. Podemos escrever a nossa história por nossa conta e risco. Mas nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus e viver o propósito. Então, em Cristo nós somos filhos, em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos uma resposta para esse mundo e assim por diante. Nossa, e como a gente pode ter uma identidade em Cristo? Bom, interessante essa pergunta, porque identidade é um conjunto de características que definem um indivíduo, uma pessoa. E às vezes as pessoas confundem a questão da identidade
com, vamos dizer assim, apenas como hábitos, relacionados ao estereótipo. Sim. Vamos lá, eu vou tentar ser mais claro aqui. Nós temos uma identidade em Cristo quando nós vivenciamos de fato o propósito. Sim. Quando nós seguimos e passamos a ser seu discípulo. Jesus mesmo disse: vós sereis conhecidos como meus discípulos, ou seja, ele dá uma característica, quando vos amardes uns aos outros. Nós somos reconhecidos, aqui estou dando características que definem a identidade de Cristo, como discípulo, quando não é através dos galhos e das folhas da árvore, mas pelos frutos. Pelos frutos nós somos reconhecidos como discípulos, por aquilo que nós produzimos. Então, a identidade fala de uma gama de crenças, de características, de valores, de comportamento que é linkado, vinculado a Cristo, quando realmente isso exala os seus valores e os seus princípios. E aqui eu citei apenas uns que Cristo diz que sereis conhecidos como meus discípulos, como meus discípulos. Então, ter uma identidade, ou ser, a pergunta fala sobre como ter uma identidade ter uma identidade de Cristo é nutrir, é alimentar esses princípios e os valores que a palavra de Deus nos propõe como regra de fé e prática. Amém. E como a Bíblia define nossa identidade, independente dos nossos pecados? Bom, nossa identidade independente dos nossos pecados. Bom, nós temos a oportunidade de ser uma nova criatura. Todos nós somos pecadores. E Paulo escreve dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, para as coisas velhas realmente ser parte do meu passado e tudo se fazer novo, tem um critério, tem que estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, então tem um critério que é estar em Cristo. Estar em Cristo é você, como acabei de falar, vivenciar, nutrir, ter aquela vida de devocional, ter aquela vida com Deus, é observar os seus princípios, é ter os frutos do Espírito Santo. Então tudo isso vai enaltecer a identidade. Às vezes as pessoas confundem, eu até deixei de acrescentar isso na resposta da pergunta passada, as pessoas às vezes confundem a identidade com o estereótipo. Eu falei e não concluí na pergunta passada. Tem pessoa que olha assim, que às vezes por estar com um determinado, vamos dizer assim, um estereótipo, às vezes a roupa parece de um cristão, vai para a igreja como os outros cristãos vão, carrega uma Bíblia debaixo dos braços, como cristão, mas só Deus sabe no íntimo como é aquela pessoa, É como você pegar uma foto de uma identidade. A minha foto de identidade é muito antiga. Se você olhar, o óculos que eu usava lá e a camisa que eu estou usando na foto, ela não é adequada para esse tempo. E se bater uma foto agora, eu estou com uma imagem que não corresponde àquela, porque o tempo passou. Houve uma evolução, houve tendências, e quando falo tendências eu não estou fazendo aqui nenhuma apelação para nenhuma tendência que fere valores e princípios cristãos, que mudaram. Mas tem pessoas que às vezes a identidade, ele apenas dá notoriedade para aquilo que é do estereótipo, daquilo que ele pode mostrar, mas às vezes no seu coração ele maquina intenções muito difíceis, muito terríveis, Por isso que Jesus veio, de fato, para resolver o problema do homem de dentro para fora. No Antigo Testamento, nós temos, vou citar dois dos mandamentos que Deus dá a Moisés. Por exemplo, não matarás. É um mandamento, não matarás. Jesus, ele, quando começa a nos revelar o reino através do Evangelho, ele fala
algo que está atrelado a esse mandamento, mas que é muito mais profundo. Ele diz que aquele que ofende o seu irmão é um homicida. Ou seja, naquela dispensação, na antiga aliança, não matarás é não matará literalmente. Havia uma penalidade para isso. Jesus fala de pessoas que às vezes no oculto destilam os piores venenos contra alguém, arranham e destroem reputações, né, criam uma série de calúnias e vão destruindo pessoas. E ele fala que aquele que ofende seu irmão é um homicida. Um homicida é alguém que comete um crime, né? É um homicida, que é alguém que elimina alguém. Então, ele resolve a questão, assim, você tem que estar bem resolvido aqui dentro. No Antigo Testamento tem o mandamento não adulterarás, né? É um relacionamento extraconjugal, aquele que é casado. Jesus, no Novo Testamento, fala aquele que olha para a mulher do seu próximo e a cobiça, ele já cometeu adultério. Ou seja, se no Antigo Testamento ele tem uma prática que deveria ter vias de fato, deveria chegar e concluir aquilo, né, o pecado do adultério em si, no Novo Testamento Jesus trabalha aqui dentro, né? Você vai olhar com um olhar malicioso, você está alimentando algo nocivo dentro de você e você está de fato também em adultério. Então, a ação de Cristo, do Evangelho, é muito mais profunda, é de dentro para fora. É por isso que, quando se fala de identidade, as pessoas às vezes pensam, parece que estão perdendo a identidade, porque, repito, não estou falando de características de modo de vestir que sejam, que desperta a sensualidade, nada disso, mas tem pessoas que muitas vezes estão muito bem tapadas e no seu coração ele já perdeu a identidade, né? Ele consegue nutrir, né, os piores pecados dentro de si. Então, isso é uma coisa que deve ser cuidado e deve-se fazer essa distinção, né? Pastor, como viver a identidade em Cristo no dia a dia? Família, trabalho, na igreja. Viver a identidade de Cristo no dia a dia. Bom, você ser um discípulo de Jesus, né? Todos os dias nós vamos ter desafios. Nós temos a oportunidade de pecar todo momento. Eu sempre costumo dizer que todo dia, na porta da minha casa, eu tenho um navio com direção a Tarsis, né? Eu tenho um destino. Deus me deu uma direção. Eu tenho um propósito. Eu tenho um destino profético. Deus me deu uma direção. Mas sempre tem algo que vem para desvirtuar, me tirar da rota, né? Então, no dia a dia, com a família, seja na comunidade onde está inserido, a identidade, ela está justamente falando daquilo que eu expliquei com relação de como Cristo propõe a vivência cristã, diante daquilo que tu carrega. Você carrega a presença de Deus. E se você nutre essa presença, a autoridade espiritual que você carrega, ela é percebida pelas pessoas. Ela não é imposta. Você não precisa dizer assim, eu sou crente, tá? Então eu não quero isso, aquilo, outro. Não, as pessoas vão perceber. É percebida a autoridade que você carrega. E por conta disso, algumas pessoas vão ficar constrangidas em falar algo pejorativo, pernicioso, perto de você ou para você, por conta do que você carrega. Isso é muito precioso. Então, nós podemos manter, e como manter, é você preservar essa presença. E isso exige uma manutenção, né? A vida de devocional, a busca, a vida de oração, a vida da leitura da palavra, de nutrir bons relacionamentos, né? O teu ciclo de vivência de pessoas, isso tudo faz você crescer no aspecto espiritual e ainda estreitar mais os teus laços com Deus. E o que muda na vida de alguém quando ela ou ele, né, entende que é filho de Deus? Muita coisa. Completamente, né? A pessoa nasce de novo, né? Nasce de novo. Então, muita coisa. Eu tenho exemplos de novos convertidos ali na sede que falam assim, poxa, se eu soubesse que era assim, eu teria aceitado antes, eu tinha entregue a minha vida antes, né? Mas os olhos estavam fechados. Mas o Evangelho abriu os olhos, então muita coisa muda.
pessoa passa a ser um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor pessoa, né? Porque começa a ser gerado nessa pessoa os frutos do Espírito. Essa pessoa é uma pessoa que tem usos de palavras de baixo calão, agora ele tem um freio. Né? Aquilo não faz mais parte do seu estilo de vida, é uma outra pessoa. Ele não consegue mais, por conta do que ele nutre, do que ele alimenta. Então, a sua mente ela foi renovada, conforme Paulo escreve em Romanos 12:2, né? Que a nossa mente é renovada. Nós somos renovados por esse entendimento, né? Somos transformados, né? Renovados por esse entendimento. Nós não estamos mais nos adequando aos moldes desse mundo, mas transformado pela renovação deste entendimento. Então muita coisa muda, estilo de vida, forma de falar, o que ouve, o que escuta, o que assiste, como ele constrói relacionamentos, como ele faz negócios, são outros valores. Sim. E vai com o tempo, né? Cada um tem a sua experiência. Exatamente. Né? Às vezes é da noite pro dia e às vezes também leva um tempo, né? Exatamente. Foi muito boa essa tua pontuação, porque tem pessoas que acontece de forma radical. A pessoa que fumava, de repente, Deus libertou de uma forma que eu conheci o irmão João, lá em Maruí, João Barbosa é o nome dele, casado com a irmã Marta, e ele entregou a vida a Cristo, fumava há 50 anos, e fumava 4 carteiras por dia. Era uma pessoa realmente viciada ao extremo. Depois que ele aceitou Jesus, saiu de imediato, assim, toda aquela compulsão que ele tinha pela nicotina, pelo cigarro, e ele foi liberto completamente. Tem pessoas que é mais gradativo, né? Que é mais gradativo. Isso também vai muito da fé da pessoa, né? De como ela alinha, né? Porque eu sempre falo que a fé, ela é a matéria-prima do milagre. Quando Jesus está em Nazaré, a Bíblia diz que ele operou poucos milagres em Nazaré. E é engraçado, por que ele operou poucos milagres em Nazaré? Estou abrindo um parênteses aqui nessa questão de fé, porque isso tem tudo a ver com comportamento, com transformação e com identidade também. Né? Porque a salvação é pela fé. É pela fé. Então, ele operou poucos milagres. E o texto faz questão de pontuar isso. Mas por que ele operou pouco milagres? Será que quando Jesus chegou em Nazaré ele perdeu o poder? Será que ele não tinha tanto poderes como teve em outras cidades, em Galiléia, por onde ele passou, Cafarnaum? Será que ele diminuiu o poder? Será que ele tinha menos poder? Não, o texto continua dizendo por conta da incredulidade. Ou seja, ele não encontrou no coração das pessoas o receptor que era a fé. A fé. E a Bíblia diz que tudo é possível por crer. Tudo que pedirem, Jesus fala, em meu nome crendo recebereis. Ao que crer, tudo é possível. Né? E a Bíblia também fala que é impossível sem fé. Impossível sem fé agradar a Deus. Então a fé, ela é realmente um instrumento de ativação que ela dá essa virada de chave, né, na mente, na vida das pessoas, em vários aspectos. Amém. E a próxima pergunta é: por que hoje tantas pessoas têm dificuldade de entender quem são em Deus? Bom, pode haver, uma pergunta bem ampla, né? Tem pessoas que às vezes estão na igreja há muito tempo e tem uma dificuldade, porque às vezes a forma como o evangelho foi apresentado para ele foi de uma forma religiosa. Então tem pessoas que confundem o evangelho com religião. Sim. Tem pessoa que ele constrói a sua caminhada de fé em cima daquilo que pode e não pode. Ele não experimenta uma transformação, ele não experimenta uma vida de intimidade com Deus, que o Espírito Santo ele nos constrange. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz sentir, porque ele é sensível também, né? E é claro que nós temos as verdades que a Bíblia nos orienta. Como eu falei, a Bíblia é nosso livro de fé e prática. Mas algumas pessoas têm dificuldade porque às vezes eles fazem essa confusão. Às vezes a forma como ele construiu, né, a sua vida espiritual foi em cima... a teologia, ela tem uma
uma disciplina que é sobre a questão da exegese, a questão também da hermenêutica, que é a arte de preparar sermões, mas tem a hermenêutica, que é a questão da interpretação, quer dizer, a hermenêutica, a homilética é a questão do sermão, mas a hermenêutica que é a forma como você interpreta o texto. Então tem pessoas que às vezes a sua forma de interpretar, ele cometeu uma exegese, que é a interpretação de fora para dentro. É eu pegar aquele texto e fazer ele falar ou interpretar da forma que eu penso. E já a exegese, ela fala das intenções, do propósito do autor quando estava escrevendo isso. Então tem pessoas que às vezes por conta de instrução, por conta de quem discipulou, ou quem sabe são pessoas que nunca tiveram sobre nenhuma cobertura pastoral, tem resistência a isso, e daí tem uma vida sem nenhum tipo de supervisão, constrói uma leitura muito equivocada com relação à vida cristã. E às vezes vê demônio em tudo, vê pecado em tudo, às vezes deixa de desfrutar de determinadas coisas que não ofende a santidade, né, que Deus deixou para a pessoa, para nós, desfrutarem debaixo daquilo que é decente, daquilo que está realmente de acordo com princípios da palavra de Deus, e aí cria uma vida frustrada e às vezes ele tem uma vida cristã de abstinências, que são abstinências que fazem ele ser só uma pessoa mais isolada, né? Mais isolada, a gente separa. Santidade é uma separação do pecado. Mas nós estamos inseridos no mundo, né? Jesus falou para o Pai: eu peço que não os tire do mundo, mas livre do mal. Nós fizemos a diferença onde nós estamos. Onde nós estamos. Somos luz nas trevas, né? Então, de acordo com a forma como a pessoa interpreta, da forma como a pessoa é instruída, às vezes ele tem uma dificuldade realmente de construir essa identidade em Cristo. E ali a parte que o pastor falou que a gente não tem como, que Jesus falou para não tirar a gente do mundo, né? Porque a gente precisa ser a diferença onde a gente está, né? Da situação, exemplo, antes eu tinha muito aquilo, que lá tem muitas pessoas erradas, eu não posso estar lá no meio daquelas pessoas. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar aquilo dentro de mim, que eu precisava ser a diferença lá, aonde eu estava. Porque tinha um propósito de eu estar lá naquele determinado lugar, né? Eu comecei a perceber aquilo, assim, nossa, eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor para ser a diferença lá. Eu não preciso sair do ambiente, porque em todos os lugares a gente vai encontrar. Senão a gente já estaria no céu, né? E eu comecei a perceber de uma maneira diferente isso, né? Que eu precisava ser luz onde a gente estava, onde eu estava, né? E como começou a mudar, sabe? Porque eu decidi ser luz onde eu estava, decidi mesmo estar ali, não deixando as pessoas me influenciar, mas influenciando as outras vidas, né? E às vezes a gente, jovens, que a gente está na igreja, acha que a gente não posso mais, né? Claro, a gente tem que abrir mão de determinados lugares, a gente sabe que aquilo está nos afastando de Cristo, a gente precisa abrir mão de determinados ambientes, né? Mas se eu sei que eu posso ser a diferença lá dentro e fazer a diferença lá, eu tenho que persistir naquilo, né? Porque nós jovens achamos, não, agora não, eu sou de Jesus, eu não posso mais, agora eu tenho que ser o perfeito, eu não posso mais errar nisso. E é nisso que a gente erra, né, pastor? Pastor que tem mais experiência, né? Cuida de igreja e sabe como às vezes os cristãos agem dessa maneira. E como o pastor tem essa experiência, que o pastor percebe? Sim, quando a gente quem atingiu a estatura de varão perfeito, ele não fica mais aqui, né? As pessoas, às vezes, eles até pegando um gancho nessa sua fala, tem pessoas que ficam procurando igrejas perfeitas, né? Uma vez eu estava numa borracharia arrumando o pneu do meu carro, e eu estava sentado esperando o rapaz, o borracheiro, arrumar, e sentou um cidadão do meu lado, que trouxe também um carro para arrumar o pneu, e ele começou a conversar comigo, conversando comigo, daí ele perguntou: o que você faz, o que você é? Daí eu disse para ele: sou pastor. Ele disse: você é pastor, tá aí uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida.
E daí eu parei e ele estava esperando eu falar por quê, né? Ou o quê. E eu dei o que ele queria, assim, mas o que, meu amigo? Entrar numa igreja. Eu nunca vou entrar numa igreja. Por quê? Eu perguntei para ele assim. Ele disse, porque assim, ó, eu sou um investigador da Polícia Federal. E eu já investiguei muitas igrejas. Encontrei muitos escândalos, inclusive naqueles que ficam no altar. Então, isso, estou falando dos evangélicos, estou falando de tudo. Igreja, ele dizendo, igreja católica, padre, pastor, enfim, igreja evangélica. Eu não acredito nisso. Falou para mim, daí eu falei assim, olha, você está olhando para a igreja com as expectativas equivocadas. Sabe por quê? Porque você está tentando encontrar uma igreja perfeita. E vou dar um conselho para você. O dia que você encontrar essa igreja perfeita, não entra nela. Não entra. Ele disse, mas por quê? Porque você vai estragar. Você não é perfeito. Aí você vai estragar essa igreja, que é perfeita. E você, que é uma pessoa imperfeita, vai corromper essa igreja. Aí ele disse, sabe que olhando esse meu amigo, é o seguinte, a igreja é um ambiente de pecadores que estão ali ouvindo uma palavra. Os sacerdotes, as pessoas que estão ali são seres humanos que são sujeitos a fraquezas. Se a gente for alimentar esse pensamento, a gente perde fé em muita coisa. Mas Deus sempre levanta para cada tempo homens e mulheres que são pessoas que se mantêm fiéis. Mais dificuldades, frustrações, decepções todos nós temos, né? Mas a igreja é do Senhor. Ele é o dono da igreja, né? E Deus também trata com esses homens. Eu expliquei, ele acabou concordando, foi muito bom. Então, a gente tem uma batalha, né, Ayana? E já que a gente está nesse assunto, né, vou perguntar para o pastor, é possível ter uma identidade firme em Cristo e ainda passar por crises emocionais? Claro que é possível. A Bíblia dá registro sobre pessoas. Elias enfrentou os profetas Baal de forma sobrenatural. O fogo desceu do céu, consumiu o altar. Depois, diante da ameaça de Jezabel, ele se escondeu e se lamentou, e entrou numa frustração, em uma crise, pedindo a morte, que não era melhor que seus pais. Ele tem ali um quadro, né, depressivo. Então, um cristão, mesmo tendo uma identidade cristã, o nosso ser humano, o nosso corpo, a nossa humanidade, o nosso corpo, ele tem limites, né? Então, se você está debaixo de uma estafa de trabalho, você pode se esgotar. Se você passa por uma frustração, uma decepção, por um luto, né, você tem uma carga emocional muito forte, e se você não tiver uma plataforma, uma rede de apoio, a pessoa pode entrar em crise, né, mesmo sendo uma pessoa cristã, né? Essa questão da saúde mental é algo muito interessante. E aqui eu deixo uma informação que eu considero fundamental também. Nós sabemos que para a crise tem Cristo. Cristo, ele pode todas as coisas. Então nós podemos tudo em Cristo. Mas tem muitas pessoas que às vezes, diante de alguns problemas, de crises emocionais, de frustração, servindo a Deus, né? Seria maravilhoso. Olha, você que serve a Deus, você não entra em depressão, você não entra em crise, você não tem nenhum tipo de síndrome, de crises, nenhum tipo. Mas seria bom se isso for verdade, mas não é verdade. Nós sabemos que Deus pode curar e Deus faz. E nós temos experiência porque um diferencial, Ayana, é que assim como Cristo orienta, né, lançar sobre ele as nossas ansiedades, eu sempre falo assim para as pessoas que um dia tiveram uma identidade muito forte em Cristo, mas com o passar do tempo essas pessoas se perderam, perderam o primeiro amor, e elas não oram mais como oravam antes, não acreditam mais, não buscam mais, não têm mais o relacionamento que tinha antes. E às vezes eu falo na mensagem assim, olha, eu quero que você volte a lembrar
que quando tudo que você precisava estava dentro do teu quarto. Nossa. Dentro do teu quarto. Fechado a porta, você orava a Deus e Deus se revelava de forma poderosa para você. E ali você saía agigantado. Entrava em pedaços. Então, a fé, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece o papel terapêutico da oração e da fé. Então ela é um remédio, ela é cura, ela é cura. Mas entendo que também em determinadas situações a pessoa também tem que fazer um tratamento. A pessoa também tem que procurar ajuda profissional. Ali o tratamento é fé. Deus pode curar? Pode. Sim. Não desista, ore. Mas às vezes a Bíblia diz que Deus deixou os médicos. Então procure. Eu passei uma crise quando eu contraí o Covid, em novembro de 2021, quer dizer. E eu não tive febre, não tive falta de ar, não tive cansaço, nada disso. Mas eu tive uma crise de ansiedade. E orava a Deus. Eu nem sabia, porque meu coração disparava, eu sentia um mal-estar, pensava que ia morrer. Sim. E orava a Deus, buscando a Deus, tudo o que está acontecendo. Não sabia o que era aquilo. Pensava que talvez eu fiquei com alguma sequela, Covid deixou alguma sequela cardíaca, e por conta disso eu procurei 4 cardiologistas. Nenhum. Seu coração é ótimo, não tem nada não. Até que um falou, olha, pastor, ele não era crente. E ele falou de uma forma que depois eu perguntei, você é crente? Eu perguntei para ele, você é um obreiro? Ele disse, não, eu só acredito em Deus. Isso que bom. Ele disse, pastor, às vezes Deus tem um propósito nisso. Às vezes Deus está te parando um pouco, ele disse assim, para você, quem sabe, ter um pouco de tempo a mais com Ele, porque você está tão envolvido com a igreja, porque é possível as pessoas se envolverem muito com a obra de Deus e pouco com Deus da obra. Isso é muito possível. E por conta disso, tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus. Já sabe como faz, sabe como liderar isso, sabe como construir isso, sabe como dirigir isso na igreja, sabe como a liturgia de um culto. E às vezes ele está no piloto automático, né? Eu falo que é possível fazer a obra de Deus sem Deus, porque a Bíblia diz que naquele dia Jesus, que ele vai dizer, as pessoas que foram julgadas e lançadas, destinadas à perdição eterna, elas vão dizer assim, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome as pessoas fizeram maravilhas, estavam fazendo, mas era sem Deus. A palavra de Deus, havia poder no nome, mas ele não estava ali, ele não estava provando isso. E esse doutor falou para mim, esse médico, para um pouco, pastor. E eu comecei a desacelerar. Ele me orientou para buscar uma ajuda de um psiquiatra para ver como é que estava. Eu fui a psiquiatra, me receitou um remédio e olha, melhorou, estou 100% curado. Amém. Para a glória de Deus. Faz muito tempo, mas eu fiquei praticamente 2 anos e meio tentando lutar sozinho, orando e buscando e tentando pensar que aquilo era cardíaco, mas era algo emocional, né? Então eu faço esse apontamento porque tem pessoas às vezes que têm um preconceito, pessoas que pensam, não, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Deus tem poder para tudo, Deus tem poder para tudo, mas Deus também deixou recursos, né? Enquanto o milagre não chega, busque o auxílio e Deus vai fazer algo em nome de Jesus. Eu amo o pastor falar isso, porque muitas das vezes a gente que está ali na igreja, ou até mesmo alguém que olha por fora assim, fala assim, mas ele é um pastor, não passa nada, nossa, ele nem sabe o que é passar, mas só por trás dos bastidores, o pastor é que sabe, né? Que as lutas, as provas, né? Porque a gente não é de ferro, né? A gente é ser humano. Não é porque o pastor tem um cargo de pastor presidente que está a escape de ter, de passar por lutas, né? E a gente cria esse preconceito, né? Que nem o pastor falou. Já escutei muitas pessoas falando assim, porque depressão é uma coisa do inimigo. Depressão, vamos orar para Deus te libertar, porque depressão é coisa do inimigo. E assim, as pessoas tinham uma reação assim,
sabe? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, claro, a gente sabe que tem as fases, as tipos de depressão, né? Mas nem todo mundo, né? E a gente precisa ter discernimento, né, pastor? De ir atrás dos médicos, né? Porque Deus deixou os médicos. E a gente ter esse conhecimento que nem tudo é coisa do inimigo. Existem situações, Rayana, né? Existe aquela seta de desânimo do inimigo. Mas se uma pessoa está numa estafa de trabalho, de responsabilidades, onde ele não tem uma pausa, onde não tem como se recompor, chega em casa, tem família, tem filhos, tem responsabilidades no lar, tem os compromissos do trabalho dele, e só vai aumentando as responsabilidades. Chega uma hora que a conta chega, sabe? O corpo desliga, o corpo ele tem limites, e a pessoa está passando um problema dentro do casamento, tem as responsabilidades e as cobranças, pressão na empresa, pressão no trabalho, pressão na igreja. Então, diante de todo esse cenário, vai estourar em algum lugar. E às vezes estoura numa depressão, né? Conheço pastores com burnout, né? Então, por conta de uma estafa de esgotamento, né? Pressão, são cobranças, é uma vida observada. Então, isso enfim, eu não estou falando aqui, não é desabafo, estou falando de realidades. Sim. Eu amo ser pastor, eu sempre digo que se eu nascesse 1000 vezes eu seria pastor e 1000 vezes eu casaria com a Josi. Então, são realidades que devem ser ditas, porque as pessoas às vezes imaginam, né, e pensam, não, mas tentam demonizar ou espiritualizar. Uma vez eu estava numa igreja e uma pessoa eu percebi que era um surto psicótico, que não era demônio. E levamos a pessoa numa sala e oramos e conversamos com a pessoa. E o irmão queria expulsar assim, não sei, não é demônio, isso aqui é uma crise. Claro que Deus pode curar disso, não tem problema, não tenho dúvida. Fui conversar com os pais daquele moço, e os pais não, ele toma remédio controlado, de fato, pastor. Tem uma série de doenças psicossomáticas e ele está 5 dias sem tomar, surtou. Então, se é demônio, a gente também tem um discernimento, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, você repreende em nome de Jesus, a pessoa é liberta e volta ao seu juízo, né? Mas às vezes a pessoa está diante de um surto, né? Aquela pessoa tem já alguns problemas, enfim. Eu não estou dizendo que por trás disso existe ações malignas, existe uma operação maligna, não tenha dúvida. Mas a gente tem que ter discernimento, também tem que procurar ajuda de profissionais também. Então, pastor, como ajudar a nossa geração que se sente perdida espiritualmente? Olha, eu acho não tenho certeza que a melhor forma de você ajudar é inspirando através do seu testemunho. Quando eles olham para você, Tainara, quando eles olham para jovens que estão no centro da vontade de Deus, vocês estão dizendo para essas pessoas que é possível. É possível não se contaminar. É possível ter uma vida santa no meio de uma geração corrompida e perversa. É possível. Então, se você mantém a sua identidade, você acaba influenciando, impactando outras pessoas. Então, quem está perdido vai olhar em você o caminho. Por quê? Porque Cristo está em você e Ele é o caminho e vai se encontrar. Então, uma das melhores formas é o seu testemunho, é a sua vivência. O seu testemunho, o seu exemplo arrasta. Então, isso é fundamental, porque de discurso e de cursinho e de mentoria, a internet está cheia. Mas quando você encontra alguém real, de verdade, que é de carne e osso, que diante das mesmas tentações, está no mesmo mundo que você está, né, sendo, de certa forma, também tentado, cada um numa dimensão, vamos dizer, de realidades, mas ver você se mantendo. Minha filha, você é uma jovem
Você tem os seus desafios, você tem as batalhas na sua mente também. Mas a questão é como você faz a gestão disso, né? Você acredita naquilo que Deus tem. Às vezes estou pregando na igreja, Deus me usa uma palavra e eu libero aquela palavra. Eu me lembro que em algumas situações eu falo, olha, você está saindo desse culto debaixo de uma palavra. De uma palavra. Então não adianta. Se o inimigo tentar te intimidar, tentar corromper o seu caminho, repreenda e diga, eu estou debaixo de uma palavra. Tem uma promessa, tem uma direção. Deus tem algo na minha vida. Porque nós estamos vivos. E você está vivo, há uma esperança. Agora, o diabo já está condenado. Para ele não tem nenhuma válvula de escape. Né? Nenhuma válvula de escape. E eu acho interessante isso porque, vou abrir esse parênteses aqui, porque o diabo não é um acusador. Ele sempre tenta fazer nós nos sentir um lixo diante dos pecados que cometemos no passado, ou pecado que cometemos na nossa vida, enfim. E ele tenta muitas vezes fazer nós nos sentirmos indignos. E nós sabemos que diante da dispensação que nos contempla, a graça, nós alcançamos não é por mérito nem por demérito, não é porque somos pecador demais, e não é porque somos santo demais, não, é pela graça de Deus. É um favor imerecido. E todas as pessoas, todos nós somos pecadores. E eu quero falar para você que está acompanhando esse podcast, porque quem sabe você está se achando nessa situação, perdido, longe de Deus, longe daquele tudo que você já vivenciou um dia, ou quem sabe você nunca teve uma experiência com Deus. Mas se diante de todos os pecados que você já cometeu, quem sabe o adversário sempre lembra você de pecados que você cometeu no passado, e ele traz a sua memória para dizer que você ainda está sujo. Eu quero dizer para você que se nesta oportunidade, você está acompanhando esse podcast, não sei se está da parte da manhã, da tarde ou da noite, mas nesta hora que você está vendo o podcast, diante de todas essas acusações da sua mente, do que você vem enfrentando, se hoje houver um arrependimento, se hoje houver um arrependimento de verdade no seu coração, de verdade, é possível você ser uma nova criatura. Sabe, o teu futuro é mais poderoso do que o teu passado. O teu futuro é muito mais poderoso do que o teu passado. Não tenha medo do teu futuro, porque Deus já está lá. Então, ele é muito mais poderoso, e toda vez que isso vir na sua mente, tem ousadia para se posicionar. O futuro do adversário é a perdição eterna. Agora, você não. Para você ainda há uma esperança. Então, arrependa-se do seu pecado. Muda a sua vida. Abrace essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Deus está te dando um dia novinho em folha para você viver. E daqui para frente, esses próximos dias, esses próximos minutos, segundos, pode ser um tempo novo na sua vida. E esse tempo novo é mais poderoso do que qualquer página que você escreveu no passado. E esses pecados, Deus tem a capacidade de, em Cristo, através do seu sangue, te cobrir. Né? Costumo dizer que a Bíblia fala que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E eu coloco uma frasinha aqui, não quero adulterar a Bíblia, né? Mas ele lança o pecado no mar do esquecimento e bota uma plaquinha, proibido pescar. Né? Proibido você ir lá e trazer de volta, remover aquilo que você já deixou na cruz, né? Então é isso, minha querida. Amém. Você que escutou essa palavra que o pastor acabou de liberar, eu aqui já recebi a palavra também. Nós cremos que o Senhor já está falando através
desse podcast, desse primeiro episódio. Deus está operando aí na sua casa. Você que recebeu essa palavra, creia, tenha fé que sim. O pastor já liberou a palavra aqui, nós cremos que é o Senhor Jesus falando com você. E pastor, o pastor pode deixar um conselho final de como ter uma identidade em Cristo. Conselho final. Olha, busque o Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as saídas para a vida. Preserve o teu coração. Seja seletivo com quem você coloca na sua vida. Seja seletivo com quem você coloca na sua vida. Uma pessoa, ele só pode ser duas coisas: bênção ou maldição. Verdade. Você tem poder de influenciar. Agora, para entrar no seu coração, seja seletivo. Proteja, blinda o teu coração. Abra o teu coração para o Evangelho. Ame a Deus como o próprio Cristo disse, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Olha aí a dimensão, né? Força, alma, coração, entendimento. Ame e preserve o teu coração. Muitas coisas vão vir. Interessante, porque esse texto de Provérbios 4, 23, quando o autor escreve, ele está fazendo uma alusão, uma comparação à sua esfera de ação, aos moldes operantes de um reino. E ele trata o coração como o seu reino, uma terra preciosa que ele deu para governar. E ele entende que para aquele reino estar protegido e guardado tem que ter muralhas. Muralhas. Muitas cidades tinham muralhas intransponíveis. Intransponíveis. Guardar o coração é um coração com muralhas. E eles tinham muralhas gigantes, haviam guaritas, haviam guardas que ficavam olhando no horizonte se não vinha nenhuma ameaça. E diante das ameaças, aquela guarnição tinha autoridade para eliminar as ameaças. Porque na segurança da muralha, na estrutura da muralha, na vigilância dos guardas, de tudo aquilo era para sustentar o quê? A paz, a harmonia, a estabilidade e a segurança de quem estava no interior da muralha. Que era, esse lado aqui, é o coração. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que o coração não tem muralha nenhuma. É terra de ninguém. Todo mundo entra, todo mundo sai, entra, bagunça, acaba com o sonho, toca na autoestima, acaba com as promessas de Deus, arrebenta com tudo. Então o conselho que eu dou: cuida do seu coração. Preserve o seu coração. Ainda dá tempo de você desvincular, se afastar de determinadas pessoas que só distrai você do propósito. Ainda dá tempo. Estamos hoje é o dia 20 ou 21? 20. Hoje é dia 20. Estamos no 20º dia do ano. Tem muitos dias pela frente, se Deus permitir. Então dá tempo de você corrigir a rota. Corrigir a rota. Tem pessoas que só pesam na sua caminhada. Tem pessoas que acabam te influenciando e dando a você alguns conselhos que vêm te afastando da direção. Então blinda esse teu coração, seja seletivo com quem você coloca dentro da sua vida. O capitão que estava comandando aquele navio para Tarsis, ele cometeu um erro, embora totalmente involuntário, porque ele não sabia disso. Mas qual foi o erro? Permitir que alguém fora da direção de Deus entrasse ali. Aquele barco teve uma série de avarias, as pessoas perderam bens, riquezas, mantimentos, e quase afundaram. Quase afundaram. Porque havia naquela embarcação alguém fora da direção de Deus. Então que Deus te abençoe com essa palavra e que você agasalhe esse conselho no seu coração e levanta muralhas, porque teu coração tem que ser realmente do Senhor. Do Senhor. E Deus vai te dar as pessoas certas. Amém. Amém. Pastor, nós queremos agradecer
chegamos ao final desse primeiro episódio e nós queremos agradecer ao pastor ter aceitado o convite, né? E também agradecer a Deus por ter proporcionado esse momento e agradecer ao pastor por ter saído da sua casa para vir até aqui, né? De estar conosco. É meio difícil, né, pastor, na correria, mas muito obrigada mesmo. E antes de nós encerrarmos, nós também queremos deixar uma lembrança para o pastor. Benção. Olha só, eu amo caneca, gente. Verdade, olha só aqui. A dúvida, tá certo o nome do pastor? Vamos lá. É Tá aqui desse lado. Tá corretíssimo. Amém, glória a Deus. A preocupação, será que tá certo? Certíssimo. Pastor, convidar o pastor para deixar uma oração para o pessoal que está nos escutando. Sim. Eu vou deixar uma oração, então vou orar por você. Eu recomendo que você acompanhe esse vídeo, que você compartilhe. Entendo que você vai conseguir salvar vidas através, não só desse vídeo, né? Não estou falando de mim, eu estou falando da mensagem que esse podcast está carregando. Então compartilhe, que eu entendo que será a resposta para muitas pessoas. Pai, muito obrigado por esse momento, onde abordamos assuntos pertinentes à identidade que nós devemos carregar em Cristo. Nós queremos te louvar pela oportunidade de poder liberar essas palavras. E agora eu libero palavras de bênção para todos que estão acompanhando esse podcast, esse conteúdo, que essas vidas sejam impactadas pela tua presença, que haja, Pai, uma mudança de rota nos corações, que haja, meu Deus, sim, trabalhado o teu espírito. A tua palavra diz que o teu espírito é o espírito, você não tem poder de persuadir o homem do seu estado de miséria, pecado e juízo. É o teu espírito, não é persuasão humana, é o teu espírito, é a tua palavra. A fé vem pelo ouvir a tua palavra. Então quero te agradecer pela oportunidade e pedir que teus filhos sejam alcançados pela tua graça. Se porventura alguém está enfermo e está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração, seja tocado agora pela cura, seja tocado agora por esta unção de cura, e seja levantado do seu leito, levantado de onde estiver, e seja curado pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Há poder e autoridade nesse nome. E revestido desta autoridade, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, todo espírito maligno que aprisiona essa vida, seja liberto no poder do nome de Jesus. Assim, eu abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E chegamos ao final. Que Deus abençoe grandemente. O pastor quer deixar mais alguma palavra? Eu quero agradecer o convite, obrigado. Amém. Foi uma honra participar com Amém. vocês desse podcast, obrigado mesmo. A gente tem a nossa correria ainda. Olha, quase que eu liguei para dizer, olha, não vai dar isso, meu Deus, eu não posso fazer isso. Não posso. E graças a Deus foi possível estar aqui. Amém. Então, muito obrigado. Me sinto honrado mesmo de fazer parte desse podcast, desse conteúdo tão precioso que vocês estão produzindo. Amém. Então, pessoal, chegamos ao final. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram e também de se inscrever aqui no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família e que esse episódio possa edificar muito a sua vida. Que você possa sentir a presença do Senhor Jesus aí no seu lar, aonde você estiver assistindo. Então, que Deus abençoe grandemente e até o próximo episódio. Tchau. Dá tchau aí, pastor. Tchau, gente.